Já pediu a sua esfirra? Já pediu o seu lanche na Chooser? Ainda não? Ah, moleque, não perde tempo. Na sua primeira compra você garante 5% de desconto no cupom Rafael Pestana no YouTube. Então vem, bora, agora assiste esse código aí. Hoje o Botafogo estreou, né? O Will vai falar sobre esse jogo, né? Eu tive acompanhando mais no segundo tempo e o Botafogo sofre o empate ali aos 51 minutos, né? Ali do apagar das luzes, ainda com requintes de crueldade, né? Após, né, o gol, o Botafogo ainda lança uma bola para o Matheus Ponte ganha, né, ali a disputa de bola e chuta para fora. Mas o jogo foi muito mais do que isso. O primeiro tempo teve VAR que ajudou ali, né, o Botafogo a fazer o gol, porque seria anulado, né, de forma errada, pelo que a transmissão disse, porque eu não vi o lance, e também deu o pênalti ali, anulou de forma correta o gol do Aurora, né, e também teve o pênalti pro Tiquinho. Queremos saber de você, Will, sua visão geral. Depois eu quero saber de vocês, saber de você alguns pontos que são muito interessantes nessas nuances do Botafogo que até agora em 2024 está devendo em muito. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu irmão Rafael Pestana. Boa noite a todos vocês que estão aí com a gente. Que saudade que eu tava de falar de futebol, né? Trocar essa ideia aqui com vocês. Isso é muito bom. Primeiro Pestana Futebol Clube de 2024. Que seja um 2024 repleto de bons jogos para a gente assistir e comentar. Bem, sobre esse jogo do Botafogo, né? Mais uma péssima atuação do time comandado pelo Thiago Nunes, que aliás vem fazendo um péssimo trabalho no Botafogo. É, o cara não muda o discurso, não muda a narrativa, enfim. Mas falando especificamente do jogo de hoje, o Botafogo continuou com os mesmos problemas que vem apresentando nos últimos jogos. Um buraco no meio de campo, aonde dá possibilidades para o time adversário, no caso hoje o Aurora, né, criar, criar chances e mais chances, né? E foi assim no começo do jogo. Tudo bem que o Botafogo estava na altitude, é complicado jogar lá, tem jogadores que sentem realmente fisicamente, né, a altitude, mas mesmo assim, como você citou aí na introdução, o time do Aurora é muito limitado tecnicamente, com todo respeito ao time da Aurora, o time boliviano, mas eles são muito, muito, muito fracos, muito limitados tecnicamente. Então o Botafogo deveria ter conseguido é, se impor tecnicamente, não foi o que aconteceu. No começo do jogo, o Botafogo já tomou uma pressão, o Aurora teve pelo menos três oportunidades claras para conseguir abrir o placar, isso não aconteceu. O Botafogo foi conseguindo equilibrar um pouquinho a partida e aí conseguiu ter uns escapes pelos seus pontos, né, no caso o Vitor Sá e o Júnior Santos, até porque o time da Aurora é tão limitado que o time da Aurora defendia muito mal, muito mal. O Botafogo tinha todo o espaço do mundo para conseguir contra-atacar. E em um desses contra-ataques, o Botafogo teve um pênalti, que o juiz não deu em campo, mas aí o VAR chamou o juiz foi lá e viu. Ok, pênalti para o Botafogo. E aí, cara, eu que estava lá no jogo Botafogo e Palmeiras ano passado, né? Então eu vi o Tiquinho batendo aquele pênalti que perdeu. Quando eu olhei hoje o Tiquinho se aproximando para ir bater aquele pênalti, passou um filme na minha cabeça. E eu confesso que eu não estava confiante para esse pênalti. Enfim, eu acredito que muitos botafoguenses também não, né? E não deu outra, né? O Tiquinho perdeu o pênalti. Tiquinho, que esse ano é outro jogador, é outra pessoa. Tá muito mal, muito abaixo tecnicamente, tá cabisbaixo. Enfim, alguma coisa precisa ser feita, né? Mas logo em seguida o Botafogo conseguiu achar seu gol com o Júnior Santos, que fez uma boa partida. E aí o Botafogo fez o gol e continuou tendo espaços. Só que, numa falta para o time do Aurora, o Aurora, ainda no primeiro tempo, fez um gol, que o VAR corretamente também chamou o juiz. E aí anulou, né? Porque o jogador do Aurora tinha feito falta no Júnior Santos. Até aí tudo bem. Continuou 1-0 para o Botafogo, acabou o primeiro tempo, intervalo. E aí foi engraçado, né, quando acabou o primeiro tempo, né, eu gosto muito de as páginas, né, do Botafogo, as páginas de torcedores, que vocês
estavam falando nas redes sociais, né? E teve um torcedor que colocou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: a gente já sabe qual vai ser o filme no segundo tempo, né? E não deu outra, né, gente? Segundo tempo, o Botafogo, novamente, pela milésima vez, ninguém aguenta mais isso. O Botafogo se apagou em campo, tomou uma. Botafogo, no começo do segundo tempo, tentou administrar o jogo, mas sem necessidade. O Botafogo tinha que ter tentado continuado jogando a partida, e não foi o que aconteceu. Começou a fazer cera, começou a tocar de lado. E aí o Aurora foi pegando confiança, foi crescendo no segundo tempo e começou a pressionar o Botafogo. E aí, nos 20, 25 minutos finais, o Botafogo ficou todo dentro da área, tentando segurar o time do Aurora, que teve inúmeras oportunidades para empatar o jogo até mais cedo do que empatou. Até que quando chegou no final do jogo, já nos acréscimos, né, era nítido, era previsível que o Botafogo iria tomar esse gol no final. E, cara, novamente, parece filme repetido, né? Parece que eu tô gravando mais uma live da reta final do Brasileirão de 2023, porque o ano mudou o ano, estamos em 2024 e o disco continua o mesmo. Tem novos jogadores aí, a defesa é praticamente uma defesa toda nova. Mas enfim, mas a mentalidade não mudou. O mental do Botafogo continua péssimo e o Botafogo conseguiu tomar esse gol de empate no finalzinho do jogo. E foi até o que eu falei com você, eu acho que antes da gente entrar na transmissão, né, irmão? Se tivesse mais 3 minutos de jogo, o Botafogo tomaria até a virada, devido à apatia total que o Botafogo demonstrou mais uma vez nesse jogo. E assim, o Botafogo tem a obrigação de passar dessa primeira fase de pré-Libertadores, quer dizer, na verdade, segunda fase, né? Para o Botafogo é a primeira, só que já é a segunda fase de pré-Libertadores, que esse time do Aurora já passou da primeira fase. O Botafogo tem a obrigação de, na semana que vem, possivelmente eu estarei lá no estádio, o Botafogo tem a obrigação, o dever de passar de fase, mas se entrar semana que vem com essa mesma postura, com jogadores se omitindo dentro de campo e parando de jogar, especialmente no segundo tempo, a gente corre sérios riscos de passar por mais um vexame. E se o Botafogo for eliminado, para mim o A maior culpa é vexame. sua. A culpa é sua. Porque você não tem que ir em estádio nenhum. Aí vai lá e depois vai ficar postando no Instagram, textinho, analisando a partida, achando que o pessoal vai ficar com pena de você. Ninguém vai ficar com pena, não. Tá? Tu tá indo porque tu tá querendo. Quanto é o ingresso? Quanto tá? Já tá vendendo? Para mim, que sou sócio, o setor que eu quero ir é 40 prata. Cara, tu é sócio, mané. Sócio. Então tu tem que ir lá quebrar a porra toda, meu. Tu tem que ir lá agora. Pega o Uber aí pra General Severiano, pô. Tá baratinho. Essa chuva aí deve estar batendo uns 200 conto aí. Mas assim, Tá não no tem dinâmico, como. tá no dinâmico. Galera, se inscreve aqui no canal do Rafael Pestana. Só tem conteúdo brabo, só convidado brabo. Além dele ser muito engraçado. Então se inscreve aqui porque toda semana, todo mês, toda hora tem conteúdo novo.